Fala, pessoal, vocês conhecem aí a luta que a gente está travando contra a Atlas Quantum desde 2019, né? Então, a gente está tentando sedimentar boas parcerias agora para seguir com essa luta que não está sendo fácil, né? Eu vou contextualizar aqui nessa reunião que a gente tem aqui a presença do Dr. Jorge Calazans e da doutora Bruna, que são do escritório aí do Dr. Jorge. O doutor Rafael Sales está aqui também, que é o criminalista que tem me acompanhado lá desde o início. Esses advogados que estão aqui, têm feito um trabalho muito bacana que eu vou mostrar para vocês aí, e a gente conseguiu sedimentar uma parceria entre esses dois escritórios de advocacia, e para você entender a importância dessa parceria, eu vou contextualizar um pouquinho de toda a história, tá? Lá em 2019, eu reuni 580 pessoas e apresentei uma denúncia no Ministério Público Estadual contra a Atlas. Essa denúncia prosperou e hoje está, né, num inquérito, numa investigação no Ministério Público Federal. Eu conheci o Dr. Rafael lá no começo de 2020, o Dr. Rafael começou a me representar na esfera criminal e ele apresentou duas notícias de fato criminal na Polícia Federal, que deu origem aí a dois inquéritos policiais na Polícia Federal, e o doutor Rafael também fez grandes intervenções no Ministério Público, junto à Procuradora da República, a juíza do caso na área criminal, e graças a tudo isso, a gente tem aí grande expectativa que o Rodrigo Marques vai ser preso. E qual é a nossa grande expectativa? Que um cara preso com 2 bilhões de reais em bitcoins, ele vai querer acertar a barra dele, vai querer livrar a barra dele. Como? Pagando quem está na justiça. Por que o Rodrigo Marques ia querer pagar quem não está requerendo os bitcoins na justiça? Ele não tem, a intenção dele, a nossa expectativa é que ele pague, ele queira resolver a questão na justiça. E a gente tem o que hoje? 10, 15% das pessoas entraram na justiça. Então, cara, se ele for preso e ele tem 2 bilhões, se ele pagar 10 a 15%, que são os clientes que entraram na justiça, o cara sai bilionário ainda. Então, a gente tem essa grande expectativa. Só que o que acontecia? O doutor Rafael estava fazendo uma grande representação na área criminal, junto ao delegado federal, junto aos juízes, a procuradora da República. Só que a parte criminal, ela tem de andar junto com a parte civil. Aí eu fiquei sabendo que o escritório do doutor Calazans tinha tido sucesso contra a GAS do Rio. Dr. Calazans, por meio de uma associação, ele entrou com uma ação civil pública lá no caso da GAS, que bloqueou, por liminar, valores na casa do bilhão para os clientes. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, opa, peraí, isso é interessante para a nossa comunidade, né? O Dr. Calazans, o escritório dele já tem essa expertise no caso da GAS, já tem clientes do caso Atlas, por que não, Dr. Calazans, procurei o Dr. Calazans, ele falou, não, eu estou preparando alguma coisa nos mesmos moldes, no caso da Atlas, para os meus clientes. Eu falei, opa, peraí, então vamos tentar acertar as coisas, porque se o Dr. Calazans já está preparando uma ação civil pública coletiva em nome dos clientes dele, por que não oferecer essa oportunidade às pessoas que participam dos nossos grupos do Telegram, que são clientes que foram lesados pela Atlas? Mas a minha preocupação ainda era, como é que eu vou remunerar o Dr. Rafael Sales, que é um criminalista que está atuando, um cara que está fazendo muito pela causa desde o início, e eu não tenho do meu bolso condições de remunerar o Dr. Rafael, né? Vocês sabem que um advogado custa, né? E é importante que o advogado receba para que o trabalho seja reconhecido. Então eu falei, peraí, vamos tentar esse acordo entre o escritório do Dr. Rafael e do Dr. Jorge Calazans para eles trabalharem juntos nessa ação civil pública. E aí, de tal forma que o escritório do Dr. Calazans possa fazer algum tipo de acordo aí de remuneração para o criminalista, o Dr. Rafael Sales, até porque o Dr. Calazans também é um criminalista, né? E aí eu procurei com o Dr. Rafael o escritório do Dr. Calazans, procurei o Dr. Calazans e a gente conseguiu sedimentar essa parceria, de tal forma que agora nós vamos ter o Dr. Rafael trabalhando ali junto ao delegado federal, com o Dr. Calazans também, né, que também é criminalista, junto com o delegado federal, com a procuradora da República, com a juíza federal, e o escritório do Dr. Calazans, a doutora Bruna ali, especialista nessa parte aí de ação civil pública e tudo mais, fazendo essa parte aí civil e representando o pessoal da nossa comunidade. Graças a Deus deu certo. Quando o Dr. Calazans conversou com o Dr. Rafael, foi muito bom, porque eles sedimentaram essa parceria.
E dessa maneira, a gente vai ter o doutor Rafael sendo remunerado adequadamente aí, o doutor Calazans trabalhando nessa causa, de tal forma que tudo que tiver da parte criminal que o doutor Rafael está atuando, ele vai passar para o doutor Calazans. O doutor Calazans vai passar também, essa troca de informação vai ser recíproca, e a gente vai ter uma ação civil pública coletiva robusta, que seja benéfica para toda a comunidade. Então, gente, esse é o contexto, tá? Quando a gente fala de uma parceria que está sendo estabelecida, a gente está falando o seguinte, a gente quer que a coisa funcione bem. E a melhor possibilidade que eu vi foi fazer essa união da parte criminal com a parte civil, com quem tem expertise para isso, né? Hoje, agora, o show, gente, são dos advogados. Se alguém acha que delegado vai receber pessoal da comunidade, que a juíza vai receber quem é da comunidade, de clientes lesados, esse pessoal não vai receber. Procuradora da República vai receber você lá? Não vai. Então, quem vai ter de atuar junto a essas autoridades são os advogados. E a gente conseguir nessa parceria, todo mundo ganha, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Jorge Calazans, depois o doutor Jorge conduz aí junto com o doutor Rafael Salles. Já deixo o meu agradecimento, doutora Bruna, agradecimento, viu, doutor Rafael, do fundo do coração por tudo que você fez na parte criminal desde o início. Doutor Calazans, meu agradecimento por ter recebido a nossa proposta e ter sedimentado aí essa parceria, tá? Eu fico muito grato, até porque a nossa comunidade, ela tem lá o receio em relação a advogado e tal, os advogados estão querendo se aproveitar, e eu percebi que nesse caso não tem nada a ver com isso, né? A gente tem aqui uma parceria onde os advogados estão querendo, de fato, resultados, porque assim como nós da comunidade, os advogados estão indignados com um caso como esse, né? Um caso complexo como esse, que 3 anos já, e a gente está tendo o resultado agora, graças à atuação aí dos advogados, tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Doutor Jorge, com a palavra. Tudo bem, professor, doutor Rafael, doutora Bruna. A doutora Bruna aqui, eu faço as homenagens à minha equipe também, que não é um exército de um homem só, né? Nosso escritório, graças a Deus, né, eu tenho a oportunidade de estar ombreado com excelentes advogados, e a doutora Bruna representa aí o grupo, né? E a doutora Bruna vem nessa linha dos advogados que cuidam dessa parte civil dos consumidores. Como bem disse o professor Evandro, eu sou advogado criminalista, me especializei nessa parte de fraudes financeiras, principalmente pirâmide, esquema Ponzi, né? E como a Atlas é um dos casos que nós atuamos, hoje nós estamos aí em dezenas de casos, alguns de grande repercussão, como da própria GAS, como foi bem dito. No caso da GAS, o diferencial também é que ela era crimes contra o sistema financeiro, e diferente do caso, até isso me chamou a atenção, o Gleidson, né, que é o líder lá, ele estava preso em crime contra o sistema financeiro. E no caso aqui da Atlas Quanto, acho que o Rodrigo Marques, que até fez pior, né, está solto, e a acusação também, eu entendo, pelo que o doutor Rafael vem conduzindo, é a mesma coisa. Eu também tenho clientes da Atlas, e a gente veio tentando, e aí que eu também faço as minhas homenagens ao doutor Rafael, porque o meu início de trabalho foi na área criminal mesmo, no caso da Atlas, e entramos com representação criminal, tanto na esfera federal, mas aí declinaram competência, entrei na esfera estadual, e uma das coisas que prejudicou e muito nosso trabalho na esfera criminal foi até o oferecimento de recompensas por parte até de um cliente meu, né? Que agora eu acho que não faz mais parte, até porque, pelo que eu sei, ele conseguiu, fora das 4 linhas ali, acabou seguindo seu caminho, porque isso suscitou ali um grande interesse por parte da polícia em fazer um trabalho mediante outras formas, né? Acabou despertando algumas coisas e acabou atrapalhando. Então, a perseverança do doutor Rafael em continuar lutando para que a coisa fluísse foi o que despertou a minha atenção, e que aí a gente teve esse insight, quando eu até vi a reportagem falando, olha, que a questão ia andar na esfera federal. Aí, andando na esfera federal, eu falei, opa, a gente reuni meus clientes
e falei para os meus, a gente pode dar continuidade na esfera civil, usando a mesma estratégia que a gente usou no caso da GAS, porque a gente precisa desse mecanismo que o doutor Rafael Salles está movimentando para que as coisas andem junto. Porque, assim, se andar somente um e não andar o outro, a gente não vai ter êxito. E aí também parece que as coisas deram certo, aí teve essa sinergia, essa procura que acabou gerando essa parceria, né? Então, hoje, a doutora Bruna, ela acabou, está até aqui na mão, aqui já, né? Ela já acabou redigindo a ação civil pública. A gente está aqui no escritório agora, nos finalmente, fazendo as análises. A gente pode até, depois aí do doutor Rafael, fazer as considerações dele, passar, né? Eu vou encaminhar para o doutor Rafael também fazer uma análise mais precisa da ação civil, mas a gente pode até colocar alguns pontos que ela já suscitou aqui nessa discussão. Doutora Bruna, pode Olá. falar? Sim. Bom dia a todos, bom dia, doutores. Então, como até o doutor Jorge comentou, realmente a gente foi muito bem estudada as estratégias, até já o histórico da GAS, né, que o escritório tem trabalhado, e nós verificamos que há sim a possibilidade, total viabilidade de uma ação civil pública aqui, para todos os lesados da Atlas, uma vez que são todos considerados consumidores, né? Tem a esfera criminal, né, que o doutor Rafael está conduzindo muito bem, e na esfera civil, a gente não pode esquecer o ressarcimento de todos esses consumidores que aderiram a um contrato, né, um termo de adesão. Foi combinado uma porcentagem de rendimentos, né, como todo contrato, né, você aceita ou não, e tem as obrigações, né, os direitos e deveres de ambas as partes, e que a gente sabe que a Atlas aqui não está cumprindo com o avançado, né, e a gente sabe o seguinte, que até então, quando a empresa parou de operar em agosto, né, de 2019, ela não mais ressarciu ninguém, né, e isso sim dá todos os subsídios, inclusive porque se tratam de direitos que a gente chama de meta-individuais, quer dizer, nós sabemos que há um número grande de consumidores, né, que tiveram esse vínculo através do contrato, né, esse contrato com a Atlas, e eles têm sim todos possibilidades de participarem dessa ação civil pública, né, que nós estamos aqui praticamente finalizando os detalhes, os pormenores, e que nós vamos aí em parceria também com o doutor Rafael, para ele dar subsídios da parte criminal para a gente até onde for cabível, por questões estratégicas na ação, né. Então, todos os elementos levam de fato, a ser da esfera civil também, porque através da ação civil pública é que aí sim os consumidores vão conseguir os ressarcimentos que eles necessitam. Nós não podemos prometer 100% dos valores para todos, né? Por questões de o que vai ser buscado, dos valores do polo passivo. Então, mas assim, a grande chance sim, que nós podemos adiantar, tá? Não podemos informar valores, nada, até porque isso vai ser ainda distribuído, né? Mas há, assim, um grande encaminhamento e grandes possibilidades de êxito, sim, assim como ocorreu no caso anterior, né, que o escritório já teve. E por tudo isso, nós também vamos, não sei até onde eu posso adiantar alguma coisa, mas todas as medidas cíveis que puderem ser feitas para restrições de bens, elas estão sendo, assim, detalhadamente colocadas na ação, tá? E de forma que fiquem acuados, tá? Eu só não posso dizer mais além disso, mas no transcorrer da ação, quando ela for distribuída, a gente vai aclarar todas as dúvidas de todos os consumidores que participarem dessa ação civil pública. Por isso é importante
a adesão dos consumidores que foram lesados pela Atlas, já de forma, eu diria que imediata, já pensando nisso logo, até no fim, quando nós distribuirmos a ação, já participarem da associação por conta de divergências jurisprudenciais que existem nos tribunais superiores, quanto à sua adesão, se você vai ser beneficiado futuramente, se for associado no futuro. Tá? Como essa questão é uma questão jurisprudencial que há divergência nos grandes tribunais, nós recomendamos, né? A gente sabe que no direito nada é tudo tão exato, né? E por conta de todo esse encaminhamento, a gente já está dando essa sugestão, na verdade, até esse aconselhamento, para que os lesados não deixem para depois a sua adesão, tá? Perguntem as dúvidas que vocês tiverem, nenhum impedimento de quem tem uma ação individual entrar com ação civil pública, não há impedimento algum. Claro, alguns detalhes a serem ajustados, nós vamos esclarecer, mas para quê? Para garantir o seu direito nessa ação civil pública a partir do êxito, né, na obtenção de bens, para que sejam aí sim, no momento correto, ressarcidos vocês, né, do que for obtido. Eu acho que agora eu vou passar um pouco a palavra para o doutor Rafael, se quiser fazer umas considerações, ou doutor Jorge, mas passo a palavra ao doutor Rafael. Bom dia a todos, Evandro, doutor Jorge, doutora Bruna. É com muita satisfação que eu, mais uma vez, estou aqui debatendo o caso da Atlas, que acabou entrando para a minha vida como uma certa obrigação profissional, né? O legado para deixar aí para o pessoal é muito legal em relação a esse caso. Deixando um pouco do juridiquês de lado, eu acho que quando o advogado se envolve com uma certa paixão no caso, ele tem que tentar produzir bons resultados para satisfação não só dos seus assistidos, dos seus clientes, como também de todos aqueles que foram, de uma certa maneira, violados, tiveram a sua esfera aí de direito prejudicada por parte de atos contrários ao sistema de leis do nosso país. Já partindo direto para o caso, eu acredito que a parceria que foi entabulada entre o nosso escritório e o escritório do Dr. Jorge, ela é salutar, ela é essencial para o desfecho do caso. Até porque, confesso que sozinho o trabalho é árduo, é difícil, a montanha, o professor Evandro está aqui para confirmar, é uma luta diária, quase 3 anos já, em relação a esse caso, e graças a Deus as coisas estão acontecendo num momento bom. E esse momento é tão bom pelo fato dessa adesão do escritório do Dr. Jorge ao nosso caso, veio numa hora maravilhosa. Não teria outra palavra para descrever esse momento. É um momento maravilhoso, porque nós temos uma possibilidade mínima que seja de o caso fluir da melhor maneira possível e, enfim, obtermos aí a tão almejada recuperação do dinheiro do pessoal. Obviamente que a questão criminal, como eu sempre tenho alertado, não podemos falar publicamente de alguns detalhes, porque são detalhes que podem prejudicar o andamento das investigações, e eu também poderia ser responsabilizado profissionalmente por isso. Não estou aqui para isso. Mas, dentro das liberdades que eu posso tocar e aqui fazer algumas consignações, depois de todo o caso vindo desde o início, hoje a coisa andou dentro do Departamento da Polícia Federal, tá? Então, o que eu posso dizer é que o caso está com um certo atingimento já de investigações. Nos particulares, tenho conversado bastante com o Dr. Jorge em relação a técnicas de investigação também, como criminalista que é o Dr. Jorge, está somando aqui ideias para nós alcançarmos o melhor resultado do que já existe hoje. A parceria que foi realizada com relação à ação civil pública é uma questão boa também
porque dentro de todos os complexos de relações que existe hoje no direito, uma questão não pode andar sem a outra. Como quem conhece um pouco do direito sabe, né? Que existe um diálogo de fontes, que essas fontes são os diversos ordenamentos, são os diversos campos do direito que eles se comunicam. O direito do consumidor, junto com o direito criminal aqui, está servindo como uma ferramenta para obtenção de um resultado. Como bem disse a doutora Bruna, existe hoje a possibilidade dos clientes que, mesmo que já tenham demanda individuais, eles venham a pedir a suspensão dos seus processos para se beneficiar dessa questão do processo que está sendo tocado numa ação coletiva, tá? Essas questões mais técnicas de processo coletivo eu vou deixar para a doutora Bruna tratar, até porque não tem autoridade aqui para falar sobre isso, mas uma coisa deve ser dita. Se os senhores que ainda não procuraram um profissional para se informar, para tentar obter de volta os seus bitcoins, esse é o momento. Procurem a equipe do Dr. Jorge, da doutora Bruna, para tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. O prazo é exíguo, até porque nós não podemos esperar muito. Porque o direito não socorre aqueles que dormem. Isso é uma coisa que sempre estamos falando também. Então, nos próximos dias essa ação vai ser distribuída. Nós já temos aqui praticamente finalizada. Alguns ajustes finais serão ministrados. E a questão criminal está andando e a ação civil agora vai começar. Então, eu encerro aqui a minha argumentação. Eu acho que eu passo a palavra aí ao professor Evandro para que ele continue administrando os diálogos. E é isso aí, pessoal. Bom, lembrando o seguinte, gente, se você fosse o bandido, com 2 bilhões na tua mão, você ia querer acertar, pagar quem não entrou na justiça? Essa é a pergunta. E pensando como bandido, a minha resposta seria não. Lógico, então, o que eu quero dizer é o seguinte, se tem 15% das pessoas na justiça hoje, né, o cara vai querer pagar esses 15% e ficar com o resto da grana para ele. Agora, se você vai contratar um profissional individualmente, um advogado individualmente, você vai pagar o quê? 5, 10 mil reais pela representação? Se você entra nessa ação civil pública, que é uma ação coletiva, você vai pagar valores infinitamente menores e vai ter a mesma representação na justiça até o final. Então, quando veio essa possibilidade da parceria, eu entendo claramente o benefício dessa parceria, o benefício jurídico, né, jurídico dessa parceria. Mas eu entendo também que, para mim, como representante da comunidade, dos grupos do Telegram e tudo mais, eu entendo o benefício disso para o cliente que está lá nos grupos esperando a justiça acontecer, porque ele vai poder ter essa representação por um valor infinitamente mais baixo do que se ele contratasse um advogado individualmente. E quando, não vou falar de valores aqui, isso daí, se você tiver dúvida, você entra lá nos grupos para você saber, mas é um valor infinitamente menor do que você pagaria com a representação individual de um advogado. Então eu pensei, gente, eu como representante dessa comunidade, que estou desde 2019 nessa luta, eu penso nessa possibilidade do que pode ser bom para os nossos grupos, para as pessoas que estão nos acompanhando desde o princípio. Gostaria de passar a palavra do Dr. Jorge e perguntar o seguinte, Dr. Jorge, vou fazer a pergunta do Dr. Jorge, depois já aproveitando fazer para a doutora Bruna. Dr. Jorge, tem algum prazo já determinado para essa ação civil pública ser distribuída? E também o seguinte, existe lá na jurisprudência aí um negócio que, em agosto agora vai fazer 3 anos, então quem for entrar na justiça tem de entrar na justiça até agosto agora, que vai completar 3 anos para requerer reparação de danos. Se for requerer relação de consumo, são 5 anos. Como é que você vê, doutor Jorge, essa questão aí? É o momento agora de entrar na justiça ou dá para esperar? Essa é a pergunta. Olha, aqui no escritório, a gente, como eu disse, a ação, eu estou até dando uma analisada aqui, né? A doutora Bruna acabou me passando. A gente está colocando um prazo que, no máximo, aí, eu entendo 10 dias úteis, né? Isso depende
da doutora Maíra, que é a responsável pela área da área civil do escritório, mas eu aqui estou programando 10 dias úteis no máximo. Mas eu vou conversar com a doutora Maíra sobre. Agora, eu vejo que o momento é oportuno para entrar, até porque, como foi dito, tem a questão, tem muita questão jurisprudencial envolvida. A gente não pode ficar refém do entendimento do juiz, principalmente em relação a perder esta oportunidade. Como bem disse o professor, uma ação civil pública, uma das vantagens que ela tem é a questão da jurisprudência, da sucumbência. Né? Então, ela não tem o custo de uma ação individual e não tem o ônus de repente, ter um revés de uma ação individual. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aqui, até uma das questões que eu queria até passar para a doutora Bruna, ela depois detalhar, mas, por exemplo, aqui foram colocados vários réus, eu não queria nem que identificasse, mas a doutora Bruna, ela destrinchou o polo da ação aqui com vários réus, né? E também, uma das coisas que também foi perguntado, e eu estou olhando por alto aqui, doutora, porque são quantas páginas, doutora? 48, doutor. Eu vi até agora, já tem 48 páginas, eu aumentei então aqui, 48. Já está um livro, então eu não vou conseguir ler nesse momento, e até porque ainda tem o doutor Rafael para colocar as considerações dele, isso vai longe. Mas aqui uma das coisas que eu vi, que no grupo surgiu como dúvida, mas eu vi que a doutora Bruna colocou no pedido, aqui no item Q, né? A procedência do pedido para que sejam as réis condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 40 salários mínimos vigentes à época do pagamento, valor razoável e proporcional à gravidade do caso para cada consumidor lesado. Então, acho que é um pedido interessante, até para aqueles que têm o valor, porque tem algumas perguntas que surgiram, professor, em relação, olha, mas o meu valor não é tão alto, eu investi, mas o seu dano moral, tem toda uma questão do dano moral que pode também servir como uma compensação a todo esse prejuízo. Porque eu entendo que a dificuldade das pessoas financeiras, como eu disse, tem um senhor, né, até uma outra oportunidade, que o senhor era porteiro, ele é vigilante, né, e ele investiu, e esse era um sonho para ele, e todo esse crescimento da cripto, né, ele não conseguiu usufruir disso, e o Rodrigo sim usufruiu. Então tem toda essa questão envolvida, e cabe sim o dano moral. Então, isso tem que ser levado em consideração. Achei pertinente esse pedido da doutora Bruna, de 40 salários mínimos. Então, mesmo aqueles que não têm um valor no montante ou estão com aquela dificuldade de falar, poxa, será que o custo-benefício ele vai valer a pena? Mas aqui tem a tentativa também dos danos morais aqui que foram pedidos. E aí, doutora, com relação aos réus aí também, o número que a senhora pediu, se puder, a quantidade aqui eu não contei, mas como é que está essa... Então, doutor, eu coloquei no nosso polo passivo aqui da ação, constam até onde eu coloquei 15 réus. Essa é a quantidade atual. 15 réus nós colocamos. Isso que não teve a reunião com o doutor Rafael ainda, né? Ainda não, ainda vamos ter com a área criminal, para ele ainda nos dar mais subsídio aí. Então... Mas com relação ao prazo, eu também acho o seguinte, eu acho que as pessoas, elas não, os consumidores, têm que se, até como o doutor Jorge falou e o doutor Rafael, o momento é muito favorável para a ação. Por quê? Temos elementos muito bons na área criminal, tá? Que o doutor Rafael falou e também não pode entrar em muitos detalhes por questões estratégicas, e também temos elementos muito bons para a ação civil pública que está sendo colocada. Então, eu acho que a questão é a seguinte, não deixem para a última hora, tá? O momento é propício, é agora, por isso da importância de vocês se reunirem, pensarem bem e já pensarem em se associar de fato para reaverem esses valores. Como o doutor Jorge falou, também está incluso nos pedidos, além dos danos
materiais, que é a perda dos valores, né, do contrato que vocês tiveram com a Atlas, mas também está incluso os danos morais para cada lesado, né, para tentar diminuir todas essas perdas que vocês tiveram durante todo esse tempo. Então, a gente só pode dizer que a hora é agora, por questões estratégicas, tá? É muito importante vocês saberem disso. A doutora Bruna, o que eu acho importante também falar para o pessoal é que muitas pessoas acabam não acreditando, dando moral, porque tem pessoas que têm uma mania, o brasileiro tem uma mania de desconstruir a fé alheia e o trabalho realizado. Infelizmente, a nossa cultura, ela tem esse viés, né, é um viés desconstrutivo, mas existem pessoas que estão aí lutando e batalhando para que se mantenha uma mentalidade altruísta, de poder ajudar o próximo. Só para citar como exemplo aqui, num caso que o meu escritório acompanhou, nós fizemos um pedido, né, de dano moral e um processo foi arbitrado R$30 mil de danos morais, tá? Isso para uma pessoa individual num processo. Então, isso é sentença, depois o pessoal eu quiser, eu até repasso essa sentença depois, mas então existe essa possibilidade dessa quantificação, eu acho que é muito legal, até porque é um valor considerável, dá em torno de 40 a 45 mil reais. Tá? Eu não sei a conta exata, mas deve ser em torno disso. Mas então, existe a possibilidade. Então, eu sou testemunha de um cliente meu, que nós conseguimos aqui uma condenação em parte do Grupo Atlas de 30 mil reais. Agora, só aproveitando o gancho também, para falar para o pessoal, mais uma vez, o direito não socorre quem dorme, tá? Se você não teve oportunidade por questão financeira no passado de entrar com uma ação individual, a ação individual tem os seus benefícios, só que a ação coletiva está aí para quem não tem condições ou para aqueles também que têm condições de se juntarem em prol de um objetivo comum, que é todo mundo aí fazer justiça de maneira conjunta. Obviamente, os valores, eles são infinitamente menores, então existe uma possibilidade real de quem não tinha condições ou aqueles que têm condições fazerem essa adesão ao movimento para que os seus direitos não sucumbam, né, não se deixem de lado. Vocês vão correr o risco de deixar que o juiz entenda que é 3, 5 anos? Eu, na qualidade profissional do direito, não, eu sempre exorto os meus clientes, não paguem o preço para ver, porque vocês já pagaram lá no passado investindo na Atlas. Vai pagar de novo agora o preço por acreditar? Não. Essa questão também que o Dr. Jorge trouxe, da questão que nós chamamos no direito que é uma celeuma, que é uma dúvida, né, que é uma dúvida latente, se vai ou não ser beneficiado depois do ingresso da ação. Aqueles clientes que já estiverem arrolados na inicial, junto com a associação. Eu não posso afirmar que serão garantidos os seus direitos lá na frente. Então, pensem, reflitam nesses 10 dias que o Dr. Jorge colocou para os senhores, analisem, porque é o momento oportuno, tá? Só queria deixar essa última palavra, porque é um momento, mais uma vez, oportuno e único para os senhores terem de volta os seus direitos, no caso da Atlas. Deixa eu só uma parte... Pois não, doutora, lógico. Obrigada, doutor. Não, é só para deixar claro que a gente está frisando muito que o momento é oportuno. Para vocês entenderem por que a urgência, é o seguinte, quanto mais tempo se deixar passar, mais há dilapidação dos bens. A gente sabe que isso ocorre, né? Então, é essa urgência também que a gente está deixando bem claro para vocês. É só essa parte, doutor Jorge. Só me dá a palavra. Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui, e eu sou bem transparente em relação a isso, até muitas vezes até um pouco polêmico. Esse tipo eu tenho acompanhado também, esse tipo de operação de pessoas que se acham aí o 007, os Vingadores, essas coisas nada ortodoxa aqui, cuidado para doutor Rafael como criminalista, você que está financiando isso, né, tome muito cuidado, tá? Primeiro que quem está encabeçando não tem a mínima envergadura
intelectual, moral, né, para fazer qualquer coisa desse tipo. E aqui eu já deixo o meu recado, não tenho problema nenhum em falar, não tem capacidade para fazer. Segundo, que você se associar a isso, você não sabe o risco que você está correndo, primeiro que é uma operação fadada ao fracasso. Segundo, que você financiar uma operação que pode dar errado e ainda gerar uma série de consequências, cuidado com isso, tá? Não existe solução fora das 4 linhas do direito, tá? Tudo fora, não existe exercício arbitrário. Entrar numa linha de exercício arbitrário das próprias ações, de chegar aí na questão de passar o limite ali, beirando uma extorsão, tá? Cuidado com isso. É um recado também que eu quero deixar claro, porque eu estou vendo ali uma empolgação como se fosse algo razoável, e não é. Tá? Não é assim que funciona. Você pode até ter uma negociação e tudo, mas essa negociação tem que ser dentro das 4 linhas, né? Ali junto com as autoridades e tudo. Agora, não se aventure a fazer algo fora do contexto, porque eu acho que não falo. Quem quiser, ou quem está encabeçando ali e quer fazer, eu acho que... Mas aquelas pessoas que estão acreditando e estão financiando isso, eu acho que tem que ter um alerta, porque, de repente, vão ser arrastadas por uma situação também, porque você passa de vítima a um financiador de uma situação aí que não é legal. Tá? Eu queria deixar esse recado também. Doutor, só para fechar, até porque o tempo nos é exíguo, né? Mas lembrando a todos aí que lá no artigo 29 do Código Penal, diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, se você financiou, você participou minimamente disso. E, obviamente, que se você tem um grau de responsabilidade, né, que nós chamamos de culpabilidade no direito penal, você vai estar aderindo ao tipo e vai responder por ele, né? Então, por isso que essas ações desavisadas, eu sempre tenho dito, prefira o caminho da lei, que é mais árduo, do que você se aventurar nesses tortuosos caminhos que estão fadados ao fracasso, né? E, além do mais, puxado por uma criança. Não entra nessa brincadeira, não, que juvenil desse querendo encabeçar coisa desse tipo, não leva em consideração, não. Isso é besteira. E me causou estranheza, até porque a gente tem uma ação com o intuito de agregar, né? Tem essa questão também. Até fazendo um parênteses aqui, né? O que chamou a atenção também, professor, é que entrar com uma medida, eu nunca vi isso, a gente entra com uma medida judicial e começa a sofrer ataques por estar entrando com uma medida judicial, né? Aí e algo que eu estava desenvolvendo para os meus clientes, que são clientes que estão comigo há muito tempo, e aí a gente acabou fazendo essa parceria e acabou gerando aí um certo até ódio, né? Eu achei engraçado por parte do pastor, né? O pastor, e também faço um parênteses aqui, nunca vi um pastor tão mal educado. O pastor que está liderando a ação, né, dessa pataquada que eu vou dizer, né, essa metida, até não sei se é algo parecido com os Trapalhões, o que é fazer essa ação de chegar e viajar, esse passaporte, como foi dito, né? Mas o pastor, ele é muito do mal educado, falando palavrões, palavras de baixo calão. Então, assim, ele entrou, né, no grupo que a gente estava ali, um grupo interno nosso com os clientes, e começou a xingar. Depois veio no meu grupo, no meu privado, falando palavrões, xingando. Eu falei, mas... Aí eu fui ver um pastor, eu até recebi vídeos dele lendo a Bíblia. E eu falei, mas não tem cabimento, né? Então, assim, me causou estranheza o comportamento dele. Me causa estranheza o pastor incentivando uma ação criminosa e me causa estranheza
as pessoas patrocinando, e aí, como disse, a gente sabe que entra numa modalidade também, você financiar também acaba se envolvendo criminalmente com essa questão, então fica o alerta para essas pessoas que estão querendo patrocinar a ação do pastor, né? Tem que tomar cuidado para que não se envolvam aí nessa aventura para a Disneylândia, né? Eu acho que é uma busca aí para passear na Disney da Europa, né? Mas tem que tomar cuidado com isso. E também, uma das coisas que a iniciativa que a gente está tomando, eu tentei até conversar com o pessoal da VAC, a gente abriu a possibilidade para ver se tinha um diálogo, mas também, até o momento, não tivemos êxito nessa questão, mas eu acho que a ideia é somar, né? A ideia nunca foi dividir. Então, a gente tem tudo aqui, a gente tem uma ação civil pública, temos mais de uma associação que tem legitimidade para propor ação civil pública. Então, não tem porquê até ficar esperando, né, esse lapso temporal, ou se não, até para arriscar numa situação jurisprudencial. Aí, não, mas estamos escolhendo uma banca renomada e tal, mas ainda não tem uma banca. Então, assim, como disse a doutora Bruna, o momento é oportuno. Eu acho que esperar mais uma série de burocracias a gente já pode fazer agora, e é algo que vem para somar. Então, acho que na comunidade, pelo que eu vi, eu acho que essas divisões, né, você dividir, ao invés de todo mundo agregar na busca da solução, que o mais importante é a volta do dinheiro do investidor, né, buscar o dinheiro do investidor de maneira legal, não dessa maneira presepada do pastor, eu acho que seria salutar, né, mas eu sinto que, e até porque, né, a gente falar eu vejo que, tendo a solução do problema, não tem o porquê a associação ficar para sempre, né? Eu vejo que a associação, nesse caso, como eu venho falando, ela é um meio, não é um fim. O nosso fim aqui, meu, doutor Rafael, doutora Bruna, é a advocacia, né? Então, a gente precisa da associação como um meio para atingir o objetivo, que esse sim é. E aí que deveria ser o objetivo de todo mundo, que é o ressarcimento dos investidores. Agora, ter a associação como um fim, aí eu acho que, para mim, não faz sentido. Aproveitando para fazer um parênteses aqui, eu confesso que eu procuro me abster de fazer comentários em grupos de Telegram, de WhatsApp, até porque nós sabemos do vespeiro que é essa questão de criptomoeda, pessoas desacreditadas que ou, vamos dizer assim, de uma certa maneira criticando, porque não sabe como se manifestar, não sabe o porquê se manifestar e nem por que está se manifestando, menosprezando o trabalho de profissionais que estão ali no dia a dia tentando sobreviver disso. Eu sou advogado, doutor Jorge é advogado, doutora Bruna é advogada. Mais uma vez, estamos aqui trabalhando, representando os interesses dos clientes. Agora você, no seu próprio grupo, que é um grupo restrito, né? Embora seja livre a entrada. Mas ninguém sai aqui anunciando que entrem ali, não. A gente está aqui fazendo um trabalho para tentar ajudar os nossos clientes e de possíveis pessoas que já eram clientes nossos, principalmente no caso criminal, que lá tinha mais de 350 procurações juntadas já na investigação. Mas assim, eu vi com os meus próprios olhos, né? Pessoas vindo no nosso grupo e falando que isso aqui é uma furada, que deve se associar a outros movimentos, porque lá é um golpe, porque lá existem os melhores advogados do Brasil. Gente, eu sempre estou aqui falando, se você não acredita no nosso trabalho, no meu, doutor Jorge, de outros advogados, vocês têm todo o direito, né? Agora, falar que outros advogados, melhores advogados do Brasil, eu hoje não conheço, a OAB não tem nenhum lugar oficializado falando, esse aqui é o melhor advogado do Brasil, tá? Então, até porque se um advogado se intitular como o melhor, ele vai sofrer punição no Tribunal de Ética e Disciplina. E as punições,
do TED, eu participei já de comissões, eu sei como é que é. É bem grave. Assim, os advogados, eles prezam muito pela ética do profissional, entendeu? Então, eu acredito assim, principalmente que se utiliza de clientes para ir lá e atacar o trabalho de outros. Agora, para esse sujeito desavisado que foi lá, cara, na boa, vai procurar uma ajuda psicológica, alguma coisa nesse sentido, porque você vir num grupo onde tem pessoas que já estão ali lesadas, tentando, da melhor forma possível, buscar de volta o seu dinheiro, o seu sonho, você vir e tentar desqualificar uma coisa, uma boa iniciativa, não é uma má iniciativa. Você precisa de uma ajuda, tá? De uma ajuda. Até porque das acusações que você mesmo se intitulou lá no seu vídeo no YouTube, é grave. Tome cuidado com as coisas que você fala, porque você vai ser responsabilizado por isso, tá bom? Só aqui quero deixar a dica. Eu até foi engraçado, né? Assim, eu cheguei, né? Porque, como eu disse, ele chegou até aqui. Isso aqui é uma ação civil pública, vai ser protocolado em juízo, logicamente, é uma ação, a ação é um meio também, né? O resultado, lógico, que depende do judiciário. A advocacia é um contrato de meio, não é um fim. Aí vem uma pessoa, ela chega, o pastor, ele chegou, postou uma foto sentado em um monte de documento, aí eu fui entender o contexto, ele está pedindo dinheiro para as pessoas para ir para a Europa, que ele vai resolver o problema. E o golpe é entrar com a ação. Aí eu cheguei, eu procurei, eu falei, você falou que nós estamos aplicando golpe, você tem como sustentar isso? Ele chegou e falou, aí ele falou que eu achei engraçado que o pastor, além de mal educado, ele disse que iria receber todo mundo à bala. Então eu tô vendo que, aí eu falei, caramba, não existe super-homem. Uma coisa que eu acho interessante, né? No WhatsApp todo mundo fala, todo mundo é o bonzão, ali nas conversas privadas. O que acontece? Né? Se essas pessoas não existe super-homem, né? Não existe super-homem. Eu acho que essas pessoas, Jorge, porque eu penso assim, se essas pessoas tivessem um mínimo de decência, sabendo do sonho de tantas pessoas, que tem pessoas que já se suicidaram por conta desse caso, pessoas que estão passando dificuldade, passando fome, filhos tiveram que sair de colégios agora, tiveram que mudar substancialmente sua maneira de viver, se tivesse um mínimo de consideração, pegaria essa documentação e colocaria à disponibilização das autoridades públicas que estão investigando o caso. Agora, você aparecer num grupo para tentar levar pessoas que já estão ali, de uma certa maneira, tentando ser ajudadas, se buscar orientação, e se utilizar disso como chamariz para atrair e sustentar e angariar os seus atos ilícitos, seus atos imorais, isso é grave, né? Isso aí se demonstra que não tem o mínimo de compromisso com o sentimento dos investidores. Mas isso será feito, né? Isso será feito. Os documentos serão recolhidos pelas autoridades. Isso eu faço questão. Agora eu quero ver se vai ter coragem de receber a bala, né? E eu também fico impressionado. Sabe uma das coisas também, doutor? Aqui eu faço um exercício de reflexão, né? E eu fico imaginando as ovelhas desse pastor, né? Imagina a igreja desse pastor. Se é um pastor com esse naipe, com essa educação, com esse estipe, né? Esse linguajar, eu imagino que vai receber todo mundo na bala. Eu acho engraçado, não dá nem para... Os termos são tão chulos que ele fala, eu não tenho nem como passar aqui na frente até por educação e respeito à doutora Bruna, que eu fico imaginando as ovelhas e a igreja do pastor. Que agora ele, uma das coisas que ele faz, agora ele está pedindo dinheiro, né? O hábito de pedir dinheiro para os outros, né? Ele continua, isso ele tá bom. Mas assim, enfim, não dá sem comentários. Doutor Jorge, para você que está acompanhando o vídeo, para você só te passar o contexto, já se passaram quase 3 anos, surgiu aí um grupo encabeçado por um dito pastor, pedindo dinheiro para as pessoas para ir atrás do Rodrigo Marques e recuperar o dinheiro à força.
E recentemente eles fizeram um pedido para ir para a Inglaterra, se eu não me engano, pedindo mais dinheiro, mas eles já tinham pedido lá atrás, eles queriam arrecadar 540 mil, depois 300 e tantos mil. Eles devem ter arrecadado aí em torno de 200 mil, alguma coisa assim. Por quê? Porque muita gente que não acredita na justiça, muita gente que caiu na lábia, e é uma lábia boa, o pessoal fala como que se realmente vai resolver a situação e tudo mais, muita gente caiu na lábia desse pessoal e formou-se um outro grupo, onde as pessoas colaboram financeiramente para que essas ditas ações ocorram. Que, na verdade, a meu ver, na verdade não são ações para realmente resgatar o dinheiro, ou mesmo que fosse, seria mais para que o dinheiro mudasse de mão do Rodrigo Marques para outras pessoas. A gente não apoia isso. O fato de nós não apoiarmos essas ações ilícitas e nós defendermos sempre a parte da legalidade, fez de nós um alvo dos advogados, de mim, dos grupos, um alvo desse pessoal encabeçado por esse pastor, um alvo, né? Então você percebe que nesses ambientes onde tem desesperança, onde tem tristeza, onde as pessoas perderam dinheiro, onde as pessoas estão desesperadas, sempre vem algum salvador da pátria com propostas miraculosas pedindo dinheiro, e o problema é que muita gente ainda cai e doa dinheiro. Esse então, pastor está se achando Messias, ele que vai... Então, infelizmente, ele é o Messias. A gente não apoia nenhuma ação fora da lei. E aí tem outra coisa também, né? Aí começa a vir mais coisa. Então, teve uma associação, que a ideia inicial foi minha, que foi a AVAC, que no princípio era uma associação para os clientes, para as pessoas, mas aí depois criou-se ali uma cláusula no estatuto para que os dirigentes da associação tivessem ali um percentual de êxito. Então, a gente começa a perceber que começa a se formar grupos extras, grupos particulares, atrás de uma finalidade. Então, montar a associação virou um negócio. Aí eu falei, não dá certo por esse caminho. Por isso que a gente pensa no seguinte, numa questão objetiva e prática. Já existe uma associação, desde 2015, que o Dr. Jorge mantém. Essa associação tem legitimidade, porque uma associação formada agora precisa ter um ano de constituída para ter legitimidade para propor uma ação civil pública. Senão depende da interpretação do juiz, é um risco, né? Então já tem uma associação pronta, já tem um escritório que já teve sucesso numa ação civil pública, no caso da GAS do Rio. Já tem um advogado criminalista que está por dentro de tudo que está acontecendo na justiça criminal. Por que não juntar isso tudo e oferecer para a comunidade de clientes por um valor bem menor do que qualquer outra iniciativa e dentro da legalidade, dentro da justiça? Querendo ou não, quem está acompanhando vai perceber que no final das contas não tem justiceiro, não tem Zorro, não tem Robin Hood. O Robin Hood mesmo do Brasil é a justiça. E é lenta, mas os resultados efetivos e legais, né, para que a gente possa dormir tranquilo, é dentro da legalidade, dentro da justiça. Vou passar então para as últimas palavras aí do Dr. Rafael, doutora Bruna e Dr. Jorge, para a gente encerrar então essa reunião. Começando com o Dr. Rafael. Obrigado mais uma vez aí, professor Evandro, doutor Jorge, doutora Bruna, pela iniciativa. Agora, uma palavra final em relação aos custos que o professor sempre está colocando, né? Na condição de advogado, eu deixo uma coisa bem clara. Essa união de esforços, ela não visa, obviamente, tentar demonstrar para as pessoas ser um chamariz para virem e fecharem com a gente alguma coisa, tá? Isso que fique bem claro. Com toda certeza eu posso dizer isso. O trabalho de todo profissional da advocacia tem que ser remunerado e de uma maneira adequada e justa. Quando se fala que é meio de facilitação, meio de um preço acessível, o que nós chegamos aqui é de uma maneira pela qual não se pudesse ensejar o aviltamento dos honorários dos profissionais da advocacia, que isso fique bem claro, até por questão de uma precificação, né, que nós chamamos hoje que tem a advocacia suja, a advocacia daquelas pessoas que fazem do exercício da advocacia uma profissão, uma barganha. Não é esse aqui o objetivo. O nosso objetivo é de um preço justo para que as pessoas que não tiveram a condição no momento oportuno, nós aqui em uma união de esforço, fazermos com que essas pessoas tenham a possibilidade também de ter os seus direitos vindicados na via judicial. Que é muito fácil você chegar aqui e falar, não, porque eles são um bando de advogados que estão aqui querendo pegar o seu dinheiro,
é só mais um grupinho que está se associando para ir lá e pegar o pessoal e tentar ter um meio de vida. Gente, eu tenho meu escritório, o doutor Jorge tem o dele, a doutora Bruna tem o dela, nós trabalhamos com diversos outros casos. Esse caso específico da Atlas é para atender as pessoas que não têm condições, que isso fique bem claro, tá? E também, obviamente, o mínimo que fosse para nós termos o nosso trabalho, pelo menos, reconhecido dentro dos limites do razoável. Então, quando o professor Evandro fala essa questão, é para que todos tenham a possibilidade de estar assistido por um profissional da advocacia, tá? Mas todos são livres para procurar quem quiser. Nós estamos aqui criando uma ferramenta, um mecanismo de tentar ajudar as pessoas que não tiveram condições, tá? Eu gostaria de agradecer a doutora Bruna, ao doutor Jorge, ao Evandro, e nos colocar à disposição para qualquer questionamento que vir aí a ser levantado para o pessoal. Doutora Bruna, por favor, as considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Evandro, doutor Rafael, doutor Jorge. Eu acho que aqui foi muito bem ressaltado que a importância e o cuidado para vocês não caírem no conto do sensacionalismo, tá? Aqui somos todos advogados formados, nós estudamos bem o caso, né? Estamos respaldados em todos os aspectos da lei, jurisprudências, todos os entendimentos dos tribunais superiores, tá? Como o professor Evandro falou, as medidas às vezes demoram um pouco mais, mas elas são as vias corretas para a gente chegar no fim que a gente busca, que é igual para todos, que é buscar o direito de todos os lesados, porque a gente realmente, vendo a situação, não tem, mesmo tendo o lado profissional, não tem como não se sensibilizar por economias de uma vida inteira que muitos depositaram nesse negócio e viram isso dilapidar, né, acabar de uma hora para outra. Então, assim, a gente usa a ferramenta, a lei, todo o nosso conhecimento, mas, assim, a gente também tem a parte da sensibilidade, como o doutor Rafael falou, da gente também abarcar as pessoas que não têm tantas condições. Essa é uma medida judicial que vai incluir, sim, aquelas pessoas que estão mais apertadas financeiramente, vocês vão verificar isso, e para também vocês terem resguardado os direitos de vocês. Então, a gente quer muito agradecer, eu agradeço também a participação aqui nessa reunião com os nobres colegas e o professor Evandro. Doutor Jorge Calazans, palavras finais. Muito obrigado, doutor Jorge. Obrigado, professor, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor Rafael, doutora Bruna, mais uma vez eu agradeço, né, essa oportunidade e também volto a frisar que o meio de resolver esse problema ele está completamente atrelado à questão de utilizar o ferramental do aparato principalmente federal, aí no tocante principalmente à Polícia Federal e à Justiça Federal. Tá? Então, o mecanismo de recuperação são eles que têm os acordos de colaboração, eles que vão acionar os órgãos lá fora, então qualquer meio escuso é fadado ao fracasso, tá? Então, a gente está trabalhando nesse caso, como também quando se fala nas bancas de advocacia, né, buscar uma banca de advocacia para fazer, eu digo que as bancas de advocacia acabam nos procurando também, porque isso o caso como o da Atlas é um caso específico dentro do universo da advocacia, como outros casos de pirâmide financeira, esquema Ponzi ou coisas do tipo. Então, é uma especialidade dentro do direito. Então, até a gente estava, no caso da GAS, contrataram na borbulhões, né, até para fazer a defesa lá, mas aí no final as pessoas acabam procurando escritórios, ele mesmo procura escritórios que entendam de criptoativo, entenda dessa modalidade. Então, não adianta você ter um clínico geral, tem que muitas vezes buscar um especialista que entende. Nosso escritório, aí eu falo, a gente tem respirado essa parte de fraudes financeiras, principalmente desses investimentos fraudulentos, e aí tanto é que a gente hoje, a gente foi entendendo o cenário, né, hoje do mercado, imagina que hoje, professor, são trilhões
trilhões que esse golpe, como a Atlas Quantum, golpes semelhantes já levaram dos brasileiros, né? Trilhões. Então, é necessário aqui uma busca eficaz e utilizando a justiça para que a gente possa parar com esse tipo de coisa. E esse é um propósito do nosso escritório, é recuperar o dinheiro dos nossos clientes e também, de algum jeito, educar os brasileiros para que não caiam em situações como essa novamente. Bem, muito obrigado, doutor Jorge, doutor Rafael, doutora Bruna. O que eu quero dizer aqui no final para você é o seguinte: eu acompanho em detalhes isso desde 2019, gente. Eu escrevi dezenas e dezenas de dossiês, documentos que embasaram aí as denúncias que foram apresentadas pelo doutor Rafael na Justiça. Esses documentos todos foram compartilhados com o doutor Calazans. Então, a gente sabe muito bem o seguinte: nós investigamos Rodrigo Marques, ele teve uma atuação em Honduras antes da Atlas, saiu de lá devendo 6 meses de aluguel e alguma grana para o sócio dele, com o qual nós falamos lá em Honduras, tá? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: Rodrigo Marques, ele se tornou realmente um criminoso na Atlas. Ele não tem aquele histórico de cara que vem cometendo golpe em cima de golpe, em cima de golpe, como, por exemplo, o rei dos bitcoins lá. Então, a gente acredita o seguinte: o cara está com 2 bilhões, mais ou menos, é o que a gente estima, nas mãos em criptomoedas. Esse cara, quando ele for preso, e está chegando a hora que a gente espera que isso vai acontecer, né? Quando ele for preso, ele pode querer acertar a conta dele com a justiça. E como é que ele vai acertar a conta dele com a justiça? Pagar quem está na justiça. Quem entrou na justiça é querendo seu dinheiro. Quem esqueceu, seguiu a vida, deixou para lá, por que ele vai pagar? E ele ainda vai sair muito rico, se ele pagar as pessoas, ele ainda vai sair muito rico dessa história. Então, a gente imagina que com o andar da justiça criminal, né, vai chegar um momento que esse cara vai ser preso, e ali pode ser um momento que as pessoas que ajuizaram as ações, por meio da associação, que é uma grande oportunidade, ou individualmente, essas pessoas tenham chance de receber aquele valor que foi subtraído lá atrás. Por isso que a gente tem lutado bastante para trazer as pessoas para a justiça, que a justiça é o caminho, querendo ou não. Fora da justiça só há incerteza, a gente sabe muito bem disso. Então, o nosso papel, o meu papel como líder de comunidade, é o papel de olhar o macro cenário, com tudo que eu tenho de documento e tudo mais, e ver as possibilidades mais atrativas para o momento, e esse é o momento. Essa é a possibilidade mais atrativa. A gente tem expertise aqui, a gente tem expertise na parte criminal, na parte civil, para fazer aquilo que é necessário nesse momento, para fazer as intervenções necessárias na Justiça Federal. Nós estamos em contato frequente, tentando contato frequente com a Polícia Federal, o doutor Rafael sabe, para que a coisa ande. Então, gente, acredite. O interesse é esse. Eu só queria para fechar aqui, professor, eu vi que você falou do Rodrigo Marques ser preso e que ele iniciou essa atividade criminal dele, né? Essa vida de criminoso dele na Atlas. E eu também quero deixar aqui deixar claro aqui também que ele iniciou a vida dele criminal na Atlas, e ele, depois que a Atlas deixou de pagar, para ele segurar esse dinheiro, ele envolveu muitas pessoas na vida criminal dele, até para lavar esse dinheiro, tá? Então, Rodrigo Marques, ele não vai ser preso sozinho, não. Tem um monte de gente que ele vai trazer com ele, e essas pessoas vão ter que também dar conta do que fizeram. E nós sabemos quem são essas pessoas. Isso é maravilhoso. Nós sabemos. Não pense que a gente não sabe, tá bom? Doutor, estamos compartilhando aquilo, o doutor Calazans sabe, o doutor Rafael sabe, e lembraremos de todas as pessoas que participaram do golpe, sim. Gente, muito obrigado para você que está assistindo. Doutores, abraço, muito obrigado. Esse é o caminho que a gente vai seguir juntos. Nós vamos, sem dúvida, ter sucesso nisso. Você tem 10 dias aí, aproximadamente, se quiser se juntar a essa ação civil pública. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você pode entrar lá no grupo, que vocês vão ser orientados lá pela nossa comunidade para saber e esclarecer as dúvidas que você tiver. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.